Oi? Oi, tudo bem? Sim. Boa tarde, tia Larissa. Boa tarde, Manuel. Tudo bem, Manuel? Eu tô bem, e a senhora? Estou bem também. Deixa eu fazer na chamadinha de vocês. Estão todos com o livro, marca-texto? Sim. Já pegaram água para beber, se Sim. tiverem sede, para não ter que levantar durante a Sim. aula? Sim. Ótimo. Estão todos preparados, então, né? Sim. É o livro 1 ou 2? Livro Livro 1? Tia? 1. Ciências é livro 1. Tá, espera aqui um minuto. Deixa eu te fazer na chamada, então, tá? Enquanto vocês se organizem. Podem abrir o livro na página 55. Nós vamos falar da hidrosfera, Ok. tá? Prontinho. Vou fazer na Livro chamadinha, então. Beatriz, Catarina. Catarina não entrou ainda. Entrou, ativa a câmera. Tem que ativar a câmera para mim dar presença, tá? Senão não tem como ativar da presença, não. Então, vamos lá. Catarina, tem que ativar a câmera. Emanuel, Gabriele, Presente. Ítalo. Cadê o Ítalo? Ainda não, né? Tá conectando, eu acho. João Pedro também ainda não entrou. Luísa. Ítalo acabou de entrar. Socorro, eu tô sozinho em casa, socorro. Tá. Luísa, presente. Maria Lúcia também não entrou ainda. Maria Vitória ainda não entrou. Nicole, Aqui. presente. Noemi tá viajando ainda, eu acho, né? Tá, acho que sim. Maria Lúcia entrou. Entrou agora? Tá, entrou. Maria Lúcia. Vou colocar sua presença, Maria Lúcia. Presente. Vitor Hugo. Presente. E Vitória Carolina. Pronto, tá faltando o João Pedro. Só. Então, O vamos João lá? Pedro estava na aula de matemática. É? Catarina também. A câmera não tá ativada para te dar Ela presença. acabou de ligar. Acabou de ligar, né? Sim. Catarina, eu respondi sua pergunta lá, sua dúvida. Depois você olha no WhatsApp da sua mamãe, tá? Eu vi. Viu? Eu Tá bom. consegui. Aí eu já mandei a sócia da atividade, tá? Tá, depois eu te verifico. Então, Catarina, deixa eu colocar a presença para você, para agora. E o João tá conectando. Conectou. E o João. Prontinho, presente todo mundo. Então, vamos lá? Página 55, tá? Vamos falar da hidrosfera? Oi, tia. Oi. Seja bem-vindo. Só um minutinho que vai recarregar para vocês, tá? Ô, tia, Oi. cada dia a senhora bota um fundo e cada dia um fundo mais bonito. Que bom. Vocês gostam desse fundo? Coloca. Ô, tia, você olha bonito. assim, até parece que você tá correndo de trás. Tá correndo de frente nesse lugar aí por causa da escada e tudo. Pois é, deixa eu me afastar um pouquinho, dá uma olhada. Bonito, né? Esse é muito bonito. Não, bonito. Lindo, né? É. Quanto mais distante eu fico, vocês conseguem visualizar o fundo melhor. Então, vamos lá?
meu livro aí abriu para vocês, né? Vamos falar da hidrosfera. Hidrosfera, o que tem na hidrosfera? Toda a ciência. Água. Água. Água pode estar em líquido, gasoso ou sólido, não é, tia? Isso. Aí é a hidrosfera. Isso. Ô, tia, livro 1 ou livro 2 mesmo? Livro 1, página 55. Ah, era. Então, ó, aqui a gente vai ter, então, a imagem, né, da Terra vista pelo espaço, tá? Pode ver, assim, que toda essa coloração predominantemente azul, né, do planeta é a parte que tem água, tá? Ô, Então, tia, 75% que é do a nosso parte mais planeta clara e a parte mais escura? é constituída de água. A parte mais clara são as nuvens. As brancas, tá? Partes de nuvens, essas coisas assim. O verde lá embaixo isso é um pouco da vegetação, tá bom? Porque 75% do planeta ele é formado por água, tá? Então, toda a água presente no nosso planeta, que constitui a Terra, é chamada de hidrosfera. Então, existem como se diz, a forma mais comum da água no planeta Terra é no estado líquido, tá? Então, ela é essencial para a vida, né? Só é possível, então, ter vida no planeta graças à presença dela, tá? Ela mantém, ela mantém assim, a sua temperatura, tá? Oi. Alguém ia fazer uma pergunta para mim? Gente, desativem só os microfones, porque acaba dando microfonia, tá? Aí, Eu se não tô tiverem... conseguindo ver o compartilhamento de tela que a senhora colocou. Oi? Eu não tô conseguindo ver o compartilhamento de tela. Não, é porque essa internet não carregou. Tá lenta? Não, assim, eu tô no celular, eu tô acostumada ao computador. Aí eu viro aqui pro lado. Só que aí não dá pra mim. Vai acompanhando então no livro, Catarina. Que é a mesma coisa do livro, página 55. Tá bom. Tá? É a mesma coisa. Os outros estão vendo o meu compartilhamento de tela? Ah, então tá bom. Sim, tia. Vai acompanhando no livro que dá certinho, tá? Ô, tia, se olhar bem nessa imagem de baixo da geleira do Alasca, tem um monte de pinguim. Tem. Então, vamos lá. Continuando, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu quero que vocês marquem, tá? Então, o que ajuda a manter a temperatura no nosso planeta, né? É justamente a presença da água, tá? Nesse estado físico dela aqui, no estado líquido. Então, a Terra ela vai apresentar água no estado, né? Líquidos, como exemplo dessa imagem aqui, ó. A gente tem no estado líquido o lago. Ô, tia, não dá pra te ouvir, não. Oxi. Tá escutando a tia, gente? Não, Eu não tô escutando. Tia deve estar escutando. Gente, por favor, para de gritar. Eu tô com fone. Ô, tia, se a senhora tá escutando a gente, dá um joinha. Ela não tá escutando. Ela tá? Ela Tia, tá se tá rindo. escutando... Tia, se a senhora está escutando a gente, dá um joinha. A tia nunca dá um joinha. Dá um Vocês joinha. estão me Ela ouvindo? tá ouvindo. Agora sim. Então tá, probleminha no som, só um minutinho. Aí aqui no estado sólido a gente tem essa geleira e a gente tem também ela no estado vapor que está presente no ar, que a olho nu a gente não consegue observar, tá? Então aqui está um exemplo. Como que é a distribuição da água na Terra? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. As águas, elas têm oceânicas, né, que são aquelas encontradas nos mares e oceanos.
que elas vão constituir a maior parte da água disponível no planeta, vão se caracterizar, né, pela grande quantidade de sais dissolvidos, que são, aqui está o exemplo. Essa água, ela não pode ser diretamente consumida. Para ser consumida, é necessário um tratamento para remoção do sal da água, para então ela ser consumida, tá bom? E aí nós temos também, continuando, aqui nós já estamos na página 56, tá? Nós temos as águas continentais, que são aquelas que são encontradas nos lagos, rios, geleiras, né? Todas aquelas são, e tem a água que é abaixo da superfície, que são as águas subterrâneas. Elas vão apresentar uma quantidade menor de sais dissolvidos, e assim, que são consideradas então águas doces. A água doce são todas as águas presentes nos rios e lagos. Aqui é um exemplo disso, né? Esse é o tipo de água que podemos consumir, né? Porém, ela precisa ser tratada para retirar impurezas, porque se não retirar, pode provocar em nós algum tipo de doenças, né? Causadas por parasitas ou até mesmo agentes que compõem a água sem tratamento. Então, você não pode chegar... Ô tia, mas se a gente não pode beber água assim, por que os animais bebem? Porque os animais eles já têm uma estrutura física propícia para tomar esse tipo de água e não tem nada. Embora alguns até adoecem, dependendo do tipo de parasitas que tem nesse tipo de água, tá? Tipo de agente. Alguns ficam até doentes. Pode falar, não entendi. Então, continuando, vamos lá? As águas atmosféricas são aquelas que são encontradas no ar. É aquelas que vão carregar as nuvens ao ponto de chover, né? Então, são chamadas de vapores de água, né? Então, no estado líquido, elas vão corresponder gotículas que vão formar as nuvens e as chuvas. E no estado sólido, elas vão formar a neve e o granizo, tá bom? As nuvens mesmo, elas são formadas por essas gotículas de água. Então, elas podem conter água no estado sólido, como, por exemplo, o granizo, ou água no estado líquido. Desative o microfone de vocês, porque está dando microfonia. Isso. Então, a água também ela é encontrada nos seres vivos. Muitos organismos são formados por grande quantidade de água. Por exemplo, né? Água viva, seca. Olha só, 98% do corpo da água viva é composto de água. E nós, os seres humanos, nós também temos 75% do corpo formado por água, tá? Então, nós também temos bastante água no organismo. Então, a água, o que a gente pode falar dela? Marca isso aqui, ó. Essencial à vida. Ela apresenta funções diversas em cada ser vivo. No corpo humano, por exemplo, a água participa do transporte de diversos compostos. Faz parte do sangue, diferentes órgãos, atua na regulação da temperatura, participa em diversas reações do metabolismo e muitas outras funções. Então, ela é essencial para ingerir determinada quantidade de água diariamente para que o corpo funcione bem, viu, meninos? Bebam bastante água, mesmo quando você não tem sede, é importante você tomar água. Tia, de 10 em 10 minutos eu tô bebendo um copo de água. Então, ó, como a água está distribuída no planeta? Será que a quantidade de água salgada é a mesma de água doce? Vamos ver aqui o gráfico. O gráfico na página 57 vai mostrar para a gente. Então, o que a gente tem? Águas oceânicas. Então, nós temos 97,5% de toda a água do planeta ela é salgada. Apenas 2,5% é doce. As águas subterrâneas, aquelas abaixo do solo, a gente tem 69%. Lagos, rios, atmosfera e seres vivos, tem aqui 1%. E os outros 30%, desculpa, gente, falei subterrâneo é 30%, falei errado. 30% é subterrâneo. E as geleiras, cerca de 69% do total da água. Então, aqui está a distribuição, né, de como que é a água. Gente, nós somos muito abençoados por Deus, sabe? Porque nosso país é um dos lugares que mais contém água doce.
Então, a porcentagem de água doce, ela está não em todos os lugares, né? A maior parte do planeta se encontra correspondente à água salgada, depois água doce. Da porcentagem de água doce, a maior parte está nas geleiras, o que não favorece o acesso para o seu consumo. Assim, a porcentagem de água disponível para o consumo é muito pequena. Por isso é importante evitarmos o desperdício desse recurso essencial para a vida dos seres humanos e muitos outros seres vivos. Inclusive, nosso país ele se encontra nesses 2,5%, porque ele é composto de mais água doce, né? Países europeus que têm muito frio, geleiras, são países que não contêm tanta água doce assim. E aí, meus queridos, a tia vai passar para vocês parada obrigatória, página 58 de atividade para casa para vocês fazerem, tá? Marca essa página aí. Aqui, então, nós vamos entrar depois da atividade no ciclo da água e no uso da água. Qual a importância do ciclo e uso da água? Então, vamos lá. Mas eu vou tirar o som de ouvido daqui. Ciclo da água. A água ela está constantemente sendo transformada de um estado físico para o outro. Ela sempre vai passar de um estado para outro. Porém, a quantidade da água na hidrosfera é praticamente constante. A transformação contínua da água chama-se ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, no ciclo da água, o Sol ajuda a promover a evaporação da água da superfície terrestre e a transpiração dos seres vivos. Então, vai levando à formação de vapor de água na atmosfera. Esse vapor que ele é formado é que transforma as gotículas de água que compõem as nuvens. Então, a chuva ocorre a precipitação da neve, granizo, então a água ela vai retornando à superfície e parte dela pode infiltrar no solo, pode se acumular como água subterrânea, a outra parte pode escoar até um corpo d'água ou ser até mesmo usada pelas próprias plantas. Nas regiões aqui, ó, do planeta em que a temperatura é muito baixa, então vai originar geleiras. Quando a temperatura aumenta nessas regiões, a água no estado sólido vai se transformando em água em estado líquido e vai se escoando até os lagos e os rios. Então, uma coisa boa para se considerar, né? Que o ciclo da água, pode-se dizer que a água nunca vai acabar no planeta. Mas você já deve ter visto diversos alertas sobre essa necessidade, né, de economizar água, ou até mesmo notícias sobre o período de seca em algumas regiões. Isso acontece por quê? Porque o estado físico em que a água se encontra em determinada localidade pode variar, dependendo da condição climática. Então, a porcentagem de água doce disponível para o uso, nossa, é muito baixa. E aí, ó, se não houver consumo consciente dessa água no nosso dia a dia, o que é que vai acontecer? Vai acontecer falta de água potável para se usar. Então, os reservatórios de água doce, eles vão poder se esgotar no mundo todo, tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui, ó, aqui tem assim, ó, um exemplo de como que acontece. Ó, neve, vapores de água, chuva, aí vem a corrente da água, cai no lago, no rio, vai uma parte para o oceano. Ocorre, então, a transpiração das árvores, a evaporação dos oceanos, e vai formando-se as nuvens, né? Nuvens carregadas vão formar o quê? Chuva. Então, esse processo bonito, né? Outra parte da água é que ocorre a infiltração, que é chamada de água subterrânea. E é por baixo disso que tem os fluxos de água subterrânea para o oceano, tá? Meninos, para a gente terminar, então, o nosso assunto de hoje, vamos falar do uso da água. Então, eu tenho que usar água para hidratar meu organismo, né? Eu tenho que usar água em diversas atividades no meu dia a dia. Olha só aqui um exemplo, ó. Olha só. Tá vendo? Então, ó, em nossas casas, né? Como que a gente vai usar água? A gente usa água em diversas atividades, como tomar banho, escovar os dentes, preparar alimentos, né?
A água, então, ela chega para nós porque ela é tratada e adequada para o nosso consumo, tá? Então, é muito importante a gente ter um uso consciente dessa água, né? Evitar gastos desnecessários, tá vendo? Então, a água utilizada para lavar roupa, tudo que nós fazemos, nós precisamos de água, né? Então, grandes quantidades de água também são usadas nas indústrias, nas atividades agropecuárias. Só um minutinho. No consumo também de diferentes produtos no nosso dia a dia, também se usa a água. Então, vocês podem ver que o recurso mais utilizado no nosso dia a dia é a água. Por isso que a gente tem que usar ela de maneira consciente, tá, sexto ano? Usar a água de forma a ter equilíbrio nisso, né? E para completar a atividade de casa, vocês vão fazer também a página 61 e 62, que é a gente fecha esse capítulo e termina o livro 1. Tá? Aí, ó. 61 e aqui é 62. Aí, quanto que vocês vão me mandar essa atividade? Vocês vão me mandar a atividade no... Isso, sexta-feira, que eu vou mandar a correção, tá? Tia, sexta tem aula, não tem? Sexta tem, só amanhã que não, que é feriado. Tá? Vocês têm alguma pergunta para a tia? Parada complementar não precisa fazer, não. Então, hoje a gente conseguiu até ir um pouquinho mais cedo, porque o assunto do livro encerrou. Vocês têm alguma pergunta? Ô, tia, posso fazer uma pergunta? Pode. A gente vai ter aula amanhã? Amanhã acredito que não. Deve um recadinho para vocês, que é feriado, né? Mas, tia, pelo que eu sei, acredito que não. Mas se tiver, a gente vai ter aula então. Mas eu acho que não. Pode falar. Tomara que não. Tia, Oi. o telefone começou a tocar. Eu não escutei o que a Sara Tem. estava falando. Os avisos, tá? A Sara repete, por favor. Eu estava falando dos avisos. Os meninos perguntaram sobre a primeira atividade. Vocês vão fazer a página 65 também. E quanto à atividade, você vai fazer também a página 61 e 62, menos a 63 que não precisa. Quanto aos avisos, provavelmente deve ir no grupo de vocês hoje, falando de amanhã. Por ser feriado, eu acho que não vai ter aula, tá? Mas sexta-feira a gente tem com o questionário. Peraí, vamos ouvir a tia. Com o questionário. ô tia, não dá pra escutar. Ô, tia, travou de novo. A tia falou, escuta aqui, aí parou. Eles... E vamos novamente para a história. Não, o bom foi a tia. Gente, escuta a tia. 10 segundos depois, deu pau no fone. Ô tia, se você estiver escutando a gente, dá um joinha, alguma coisa assim. Ela nunca dá joinha. Não adianta. Não, dá joinha. Tia, Ela sempre dá joinha. Agora sim. Ô tia, você falou bem assim. Gente, escuta a tia. Aí quando você terminar de falar, dá o pau no carregador. No fone. Meninos, presta atenção. Então, aí, sexta-feira a gente tem o plantão normal, tá? Plantão de dúvidas. Normal. Mas amanhã deve ir, Catarina, que você tinha me perguntado, o recadinho que eu acho que não vai ter aula, tá? Por ser feriado. Na dúvida, vocês me perguntem, mandem mensagem para mim, que eu respondo para vocês, tá? Ô tia, posso fazer uma pergunta? Pode. Se a gente já tem alguma previsão de que dia volta? Não, ainda não. Eu espero que tia. volte logo. Ô tia, ficou muito bom. Eu tava acostumada a mexer no celular, com ele no celular, mas o computador é muito melhor. Tá bom. Tia, no computador é melhor do que no celular, eu prefiro. Acho que 10 Nossa, é muito melhor. Eu tenho entendido celular, é muito ruim. É verdade, eu também prefiro computador. Na verdade, eu uso os dois para vocês, né? Computador e celular, tudo junto.
Então tá bom. A webcam que é bom. Webcam queridos. fica bem mais fácil. Bom descanso para vocês. Eu cheguei a usar o webcam, mas estava travando muito. Aí eu tirei. Tchau, tia. Bom descanso para vocês. Mandem uma tarefa para mim, tá? Beijo, tchau. Tchau. Beijo, tchau.